Bem-vindos a mais um podcast semanal, alias Saiba Seus Direitos. Hoje vamos falar sobre como registrar o seu filho com o nome do pai ou da mãe, biológico ou afetivo. A Constituição Federal, Estatuto do Adolescente e o Código Civil priorizam o direito fundamental de paternidade. O reconhecimento da paternidade é a declaração da filiação extramatrimonial fora do casamento, estabelecendo a relação pai e filho e dando origem aos efeitos jurídicos dessa filiação. Pode ser feito voluntariamente, por escritura pública, por testamento ou por decisão judicial. Seja como for, o ato que reconhece a paternidade sempre produzirá os mesmos efeitos. E falamos em paternidade porque se trata de 99% dos casos, mas pode ser igualmente reconhecido da maternidade também. O reconhecimento voluntário é aquele feito no próprio termo de nascimento, ou seja, na certidão de nascimento. Quando for registrar a criança, o pai comparece ao cartório e registra o filho. O reconhecimento do filho por escritura pública também é feito em cartório pelo pai, mas é um ato posterior ao registro de nascimento, sendo um ato irrevogável que deve ser averbado no cartório de registro civil onde foi feito o registro de nascimento da criança. No mesmo documento que ela foi registrada ao nascer, ele vai fazer uma averbação, ou seja, vai colocar uma nova informação naquele mesmo documento, dizendo que agora ele também é o pai ou ele é o pai da criança. Se o filho for menor, tiver menos de 18 anos, a averbação desse que a Roberta falou, do reconhecimento, dependerá da autorização da mãe se ele já for maior de 18 anos. Deverá contar com o consentimento do filho. Caso o pai não queira reconhecer e sustentar o filho desde a gravidez, não depois que o filho já nasceu, desde a gravidez, a mãe poderá buscar o judiciário para obrigá-lo a cumprir com suas responsabilidades, sendo este o reconhecimento por decisão judicial. O provimento número 16, de 17/2/2012, instituiu no Brasil o programa Pai Presente, e dispõe sobre a recepção pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais de indicações de supostos pais de pessoas que já se acharem registradas sem paternidade definida no assento de nascimento, ou seja, não tem o nome do pai no registro de nascimento do filho. Bem como sobre filhos com reconhecimento espontâneo perante os referidos registradores. Para dar início ao reconhecimento de paternidade tardia, a qualquer momento, a mãe ou só o filho maior de 18 anos poderão comparecer a um cartório de registro civil e apontar o nome do suposto pai. O cartório colhe as informações do suposto pai, que é encaminhada ao juiz de vara de registros públicos por meio de um termo de alegação de paternidade. O suposto pai será intimado para se manifestar quanto à paternidade no prazo de 30 dias. É isso aí. Se ele concordar, o reconhecimento é averbado, e se ele não concordar, se ele não fizer isso voluntariamente, os autos, o processo de averiguação de paternidade, eles serão remetidos ao Ministério Público, que iniciará um procedimento administrativo, onde o suposto pai vai ser convidado a fazer o teste de DNA para apurar a paternidade. Importantíssimo, o procedimento administrativo que será instaurado, bem como o exame de DNA que geralmente é feito nesses casos, são gratuitos, sem qualquer custo para a mãe ou para o suposto pai. Se o resultado do exame de DNA for positivo, o termo de reconhecimento, que esse é o nome dado ao documento, é encaminhado ao cartório de registro civil para a averbação do nome do pai e dos avós paternos na certidão de nascimento do filho reconhecido. Se mesmo com o resultado positivo o pai se recusar a registrar o filho,
ou não comparecer para o exame de DNA, será iniciada uma ação judicial de investigação de paternidade. É isso aí. Caso o resultado do exame de DNA seja negativo, ou seja, a mãe apontou um suposto pai, ele até fez o exame, mas o resultado do exame informou que ele não é o pai, a mãe ela é consultada em sigilo, em segredo, só ela e o agente, e para que ela possa indicar outro possível pai, um nome de um outro pai. Indicado este outro nome, vai ser instaurado um novo procedimento de averiguação de paternidade e vai começar tudo de novo. Até agora nós falamos da filiação biológica, em como descobrir e como colocar o nome do pai ou da mãe no assento de nascimento no registro do filho. Mas vamos falar um pouquinho também, né, sobre filiação socioafetiva, quando essa paternidade ou maternidade não vem do sangue, mas do sentimento. Vamos, Roberta, olha só. O Código Civil ampliou o conceito de parentesco civil, passando a ser parente todo aquele que se integra à família, independentemente da relação biológica de consanguinidade, como você mesma disse, daquela relação de biológica, de sangue, né? E o reconhecimento jurídico da maternidade ou da paternidade com base no afeto, no convívio e cuidados diários com uma criança ou adolescente sem que haja vínculo de sangue, mas que não o adotou de maneira formal. Esse tipo de reconhecimento ele é formalizado através de um processo judicial ou administrativo e considera o melhor interesse da criança e a dignidade da pessoa humana, reconhecendo como pai ou mãe também aquele que já exerce a função no dia a dia, mesmo que não exista vínculo sanguíneo, já que a filiação é elemento fundamental para a formação da identidade e da personalidade da criança e do adolescente. Pois é, Roberta, no processo judicial, o juiz ele irá analisar se o vínculo afetivo informado caracteriza-se como uma verdadeira relação socioafetiva, ou seja, uma relação com sentimentos e cuidados ao que existiria no vínculo biológico de um pai ou de uma mãe com seu filho, e se ela é contínua, duradoura, consolidada e pública, ou seja, se ambos se reconhecem como pai ou mãe e filho. Comprovado o vínculo afetivo, a sentença determina que seja alterado o registro de nascimento da criança para incluir o nome do pai ou mãe afetivo e dos respectivos avós. É verdade. Isso acontece muito, né? Principalmente com madrastas e padrastos. Isso. Esse relacionamento ele pode ser buscado judicialmente até mesmo após a morte dos pais afetivos, bastando comprovar os requisitos que a lei exige. O avanço da lei ele foi tamanho que hoje a criança pode ter o reconhecimento do pai ou da mãe que dele cuida e ama como se seu filho fosse. E esse reconhecimento não libera o seu procriador, o pai biológico, da responsabilidade que ele tem em lhe dar o adequado sustento através de pagamento de pensão alimentícia e cuidados. Então, isso significa dizer que a filiação socioafetiva não afasta a biológica, que permanece tal como e com todos os direitos e obrigações. O filho passa a ter 2 pais e 2 mães em seu registro de nascimento. Lembrando que a retirada do nome de um dos pais no registro de nascimento do menor é um outro procedimento e não pode ser feito por essa mesma ação judicial de reconhecimento de filiação socioafetiva. É verdade, é legal a gente pontuar bem isso. Uma coisa é você incluir no seu assento de nascimento, no seu registro, lá no seu RG, o nome de um outro pai e de uma outra mãe somado ao que você já tinha lá, os seus biológicos. Outra coisa é você tirar o nome de quem já consta como pai ou mãe e incluir o nome de outra pessoa. A supressão do nome dos pais biológicos do registro de nascimento da criança ou adolescente, ela precisa de uma ação judicial muito mais difícil, que se chama ação judicial de destituição de poder familiar. É bem mais complexa. A chamada adoção à brasileira
registrar o filho de outrem como seu, embora seja ilegal, como já foi dito aqui, quando ficar comprovado o vínculo socioafetivo entre o pai ou a mãe de registro e o filho registrado, não costuma ser objeto de distrato judicial. O juiz não costuma punir, claro, salvo se houver realmente alguma fraude específica ou algum elemento que possa, de fato, anular esse reconhecimento. Porque ela se funda no direito da personalidade e dignidade da criança, do adolescente. E você não pode desfazer, romper o relacionamento com o pai ou com uma mãe biológica da criança que registrou como sua de maneira ilegal. A criança não pode ser penalizada por isso. Pois é, então, o vínculo afetivo, quando ele é reconhecido, passa a ser definitivo e não tem mais como voltar atrás. De fato, pela importância que esse tema do reconhecimento de filiação socioafetiva ele tem para uma criança, a jurisprudência pacificou a impossibilidade dele ser desconstituído posteriormente, sem motivos, sem a anuência, sem a autorização do filho, reconhecido quando este atingir a maioridade. Se o filho não pedir a destituição do vínculo afetivo, ele permanecerá com seu pai, como seu pai ou mãe e com todas as obrigações legais de pais. Então, Dulcinea, se alguém reconhecer um filho, depois não pode, eu me enganei, eu desisti, agora eu não quero mais. É muito difícil, não pode, porque a gente está falando de pessoas, de crianças ou adolescentes, então não tem como mais voltar atrás. E tem que ser assim, né? O Conselho Nacional de Justiça padronizou o reconhecimento perante os oficiais de registro civil através do provimento número 63, de 14/11/2017, e posteriormente pelo provimento número 83, de 14/8/19. Para o reconhecimento socioafetivo no cartório de registro civil, também será necessário comprovar a configuração do vínculo afetivo, que o reconhecido seja maior de 12 anos, esse requisito é fundamental, ele tem que ter mais de 12 anos, a concordância dos pais biológicos para a inclusão do segundo nome dos ascendentes, das pessoas que vão reconhecer o filho. Pois é, e feito o pedido em cartório, os autos serão encaminhados ao Ministério Público e, se tiverem parecer favorável, terão um reconhecimento efetivado com a inclusão do nome do ascendente socioafetivo e respectivos avós. Caso a criança tenha menos de 12 anos ou ela não concorde de um dos pais biológicos, não tem o acordo, de um dos pais biológicos, o reconhecimento terá de ser feito através de um processo judicial. Perfeito. Mas, Dulcinea, vamos lá. Vamos colocar algumas perguntinhas aqui para enquadrar na prática toda essa legislação? Vamos lá. Acho que isso é muito importante, né? Até que idade a pessoa pode pedir a investigação da sua paternidade para saber quem é o seu pai? Olha, qualquer pessoa, em qualquer idade que tenha, ela poderá pedir essa averiguação de sua paternidade, sendo um direito que ela não vai prescrever nunca. E esse direito ele tem o intuito de conferir a efetiva proteção aos interesses da criança e do adolescente e a dignidade da pessoa humana. Pois é, Roberta, tudo isso é muito interessante. E se a pesquisa da paternidade, quer dizer, o exame de DNA, ele for negativo, quantas vezes ele poderá ser repetido com a indicação de outro suposto pai? Na verdade, não há limitação na lei para pedir averiguação de paternidade. Você pode indicar quantos pais você quiser ou quantos pais você achar que possa ser o seu pai efetivo. Mas, até para evitar fraude, senão eu vou pegar um milionário e vou falar que acho que ele é meu pai. Então, para se evitar excessos, exageros, a lei ela costuma colocar alguns requisitos, como você provar alguma ligação desse suposto pai com a sua mãe, com a mãe do investigado. Tá, e quanto custa esse procedimento administrativo judicial para reconhecer a paternidade, Roberta? Então, os dois podem ser gratuitos. Aquele iniciado no cartório, quando se percebe que no registro de nascimento não consta o nome do pai, ele não custa nada. E só por não ter o nome do pai, o próprio cartório já encaminha os autos para a justiça iniciar a busca da filiação paterna.
A busca judicial também pode ser feita gratuitamente através de advogados da Defensoria Pública Estadual. Basta procurar onde fica a sua cidade e buscar atendimento. Faculdades de direito também costumam disponibilizar esse serviço gratuito à população carente. Mas, Lucinéia, vamos lá. Tem uma questão aqui que as pessoas perguntam muito, até porque não sabem o que é. O que é perfiliação e como ela acontece? Olha, Roberta, a perfiliação, ele é o reconhecimento de um filho de forma voluntária, independentemente da prova da origem genética. É um ato espontâneo, solene, público e incondicional que gera todos os mesmos efeitos jurídicos e não pode ser mais dissolvido ou alterado sem ação judicial. Ah, entendi. Então é aquele caso que eu sei que não é meu filho, mas eu quero que registrar ele como meu filho. Ou também você sabe que é teu filho, mas de qualquer maneira você queira registrar ele mesmo depois, né? Perfeito. Então, Roberta, existe alguma diferença em ser ou não ser casado para poder registrar o seu filho em seu nome? Então, sim. E eu acho que nem poderia ser diferente mesmo. Porque o casamento, ele confere a presunção de que o marido é o pai da criança, porque é uma entidade familiar. E, portanto, basta apresentar no cartório a certidão de casamento, os documentos que veio da maternidade para poder registrar o filho sem a presença da mãe. Mas se não tiver esse matrimônio, se não tiver esse documento, essa certidão de casamento ou aquele contrato de união estável, não vai ter essa comprovação, essa presunção de que ele é o pai. Então, a mãe realmente vai precisar estar presente no ato de registro e declarar que ele é o pai. Ela vai consentir, não, realmente ele é o pai do meu filho. Ah, entendi. Outra coisa, Du, quem vive em união estável pode registrar o filho sem a presença da mãe? Olha, Roberta, se os pais não forem casados, mas viverem em união estável, e deverá ser provado essa condição no momento do registro. Se a união estável estiver formalizada por um documento público ou particular, basta apresentar o documento para o declarante, né, ali na hora, para que ele possa proceder ao registro do filho também em nome da companheira ou do companheiro. Mas, se o genitor que pretende fazer o registro, mãe ou pai, né, não puder comprovar que o outro genitor é seu cônjuge ou seu companheiro, ele não poderá registrar o filho também em nome dele, mas poderá abrir uma averiguação de paternidade. Isso é bem importante. E, Roberta, pode ser reconhecida a paternidade de um filho já falecido? É estranho pensar nisso, né? Mas pode sim. Desde que o filho reconhecido tenha deixado descendentes, filhos. O artigo 1609 do Código Civil, ele prevê esse requisito objetivo para evitar que o Instituto do Reconhecimento ele seja utilizado para a prática de fraude, como, por exemplo, reconhecer a paternidade só para tornar herdeiro de alguém já falecido. Entendi, entendo. Outra coisa, vamos falar aqui mais um pouquinho do que eu acho que é um assunto muito utilizado no Brasil, então eu acho que precisa de um esclarecimento maior. O que é a adoção à brasileira? Realmente, essa é uma pergunta extremamente importante e interessante. Gente, a adoção brasileira, ela é um tipo de reconhecimento de paternidade que ele é ilegal. Mas quando o registro do nascimento ele é feito por quem sabia que não era o verdadeiro pai ou mãe biológicos, este é a famosa adoção à brasileira, né? Então, os pais que não são biológicos, eles comparecem ao cartório e, por declaração falsa, assumem a paternidade ou maternidade de outra criança, sem cumprimento das exigências legais para essa adoção. Mas apesar de ser uma fraude, esse tipo de adoção é muito comum e ela pode até não ser punida se comprovado que essa paternidade socioafetiva, ela atende os direitos fundamentais da criança e do adolescente de pertencer, né, a uma família e de conviver com essa família. Mas olha, esse procedimento ele pode até não ser punido, mas não é recomendável.
É verdade, vamos fazer certinho, não custa nada, né? É a vida de um filho, é a estabilidade de uma família. Então vamos fazer do começo e da forma certa. É, exatamente. E Roberta, me diz uma coisa: como é feito o reconhecimento do filho por escritura pública e particular? E qual a diferença entre as duas? Olha, ambas as declarações geram os mesmos efeitos e direitos e precisam ser claras e específicas. A escritura pública deve conter a assinatura de quem reconhece e de duas testemunhas sem nenhuma outra formalidade. Você vai ao cartório e faz um documento público, com fé pública. Enquanto a escritura particular, ela deve ser autenticada e arquivada em cartório, contendo a qualificação e identificação dos pais. Ela precisa ter todos aqueles requisitos de você autenticar as firmas, ter duas testemunhas, registrar em cartório, para que ela possa valer tanto quanto uma escritura É pública. bem interessante isso. Mais uma coisa, Dulcinea, o reconhecimento da paternidade pode ser feita na ata do casamento, na certidão de casamento? Sim, Roberta, mas essa possibilidade ainda não é totalmente pacífica. Nos termos do artigo 3º da Lei de número 8.560 de 92, que ainda se encontra em vigor, né? É proibido efetuar o reconhecimento voluntário do filho no registro de casamento, sob o argumento de que é melhor para a criança a manutenção do segredo a respeito da origem extramatrimonial da filiação. Porém, atualmente, essa limitação tem sido cada vez mais afastada. Por quê? Porque essa é uma igualdade constitucional e dignidade da pessoa humana. Se o reconhecimento da paternidade ou maternidade, ele pode ser feito por qualquer documento público ou privado, ou por manifestação expressa e direta perante o juiz, não se justifica proibir, né, que se seja reconhecido o registro no registro de casamento. Eu acho incrível, né? A legislação sempre buscando adequar a lei à realidade concreta, porque a sociedade muda, né? Graças a Deus, Graças né? a Deus. E a lei tem que acompanhar isso. Pois é, Roberta, e me diz uma coisa: com o reconhecimento da paternidade extraconjugal após o registro de nascimento, como fica o registro retificado? Ou seja, aquele registro que já existe, né? Como consta isso em um caso de reconhecimento tardio? Bom, nesse caso de reconhecimento tardio, quando já existe um assento de nascimento, um registro de nascimento e posteriormente é incluído o nome do pai ou da mãe, a gente fala sempre reconhecimento de paternidade, o nome do pai, porque, como a gente já falou, isso é 90% dos casos, mas quando a gente fala pai, leia-se mãe também, porque acontece. Pode ser um pouco mais difícil, mas também acontece. Busca por quem é a mãe, filiação materna, também acontece. Mas, enfim, quando se faz esse reconhecimento depois que já existe uma certidão de nascimento, essa alteração para incluir o nome do pai ou da mãe que o reconheceu e dos avós no campo específico, ela tem que ser feita sem qualquer referência a detalhes da origem ou do tempo do reconhecimento. Lembre-se que a Constituição Federal veda, proíbe qualquer tipo de discriminação entre filhos biológicos e adotivos, concebidos dentro ou fora do matrimônio. Todos têm o tratamento igual perante a lei. Então, não pode conter no assento de nascimento qualquer informação sobre a data, quando ou em que circunstâncias esse reconhecimento foi feito. Está feito e pronto. Ai, legal, bem interessante isso. Mas uma coisa, uma dúvida que pode ser gerada aqui: o reconhecimento da paternidade ou da maternidade pode estabelecer alguma limitação ou condição para se tornar pai ou mãe? Não, neste caso, nenhuma condição. O reconhecimento, ele é pleno, irrevogável e irretratável, gerando todos os efeitos jurídicos da filiação. Não pode conter nenhum termo e nenhuma condição. É pai e mãe e pronto. Pronto e acabou. Então, nada de achar que vai ser pai só enquanto casou? Não, nada disso. É pai e não tem como voltar atrás. Gente, são decisões sérias, né? A gente aqui, como a gente já falou, a gente está falando de seres humanos, não objetos, não coisas e nem animais, né? Apesar de que até os animaizinhos merecem todo o nosso respeito e consideração, não é mesmo? Com certeza.
Mas me conta aqui mais uma coisa. Sempre que a criança for registrada só em nome da mãe, o cartório deverá obrigatoriamente enviar o processo para um juiz averiguar quem é o pai? Sim, neste caso, sim. A remessa ao juiz da certidão de nascimento que não conste o nome do pai, segundo o artigo 2, né, segundo da Lei 8.560 de 92, é sim um ato obrigatório para o oficial do registro. Porém, essa indicação das características ou nome do pai por parte da mãe, ela é facultativa, ou seja, ela não é obrigatória. Ela é como que eu poderia dizer aqui? Mesmo no caso que essa informação ela silencie sobre as informações do suposto pai, pode ser um direito fundamental e indisponível da criança. O oficial de registro deverá encaminhar, neste caso, os documentos ao juiz para que o procedimento de averiguação da paternidade ou maternidade seja providenciado. Aqui é mais uma vez a supremacia dos interesses da criança e do adolescente. Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas me diz uma coisa, Roberta, caso o suposto pai seja citado para responder à averiguação da paternidade, e se ele não se manifestar, e ele será considerado um pai? Então, muita gente acha que sim, né? Ele não respondeu, ele não fez o DNA, então ele é pai. Não é bem assim. Por se tratar de um procedimento administrativo, a averiguação de ofício, aquela feita pelo cartório, não tem autoridade de automaticamente reconhecer a paternidade caso o suposto pai se recuse a fazer qualquer exame de DNA. Se o pai não reconhecer o filho, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para aí sim propor ação judicial de investigação de paternidade. E se na ação de investigação judicial o suposto pai se recusar a fazer o teste de DNA do SNE, aí eu te devolvo, ele será considerado pai? Não, Roberta, ele não será considerado pai. O suposto pai, ele não é obrigado a se submeter ao exame de DNA, porque a lei não obriga ninguém a constituir prova contra si mesmo. A recusa em se submeter a esse exame gera apenas a presunção relativa de que ele é o pai, mas essa presunção ela será analisada juntamente com outras provas que serão produzidas nos autos, certo? E nessa ação são considerados pelos juízes todos os meios legais e moralmente legítimos. São meios de prova, né? Que poderão ser apresentados no momento do processo para provar a verdade dos fatos. Todo meio legal de provas, seja testemunho ou qualquer outro, fotos e... Mesmo porque, né, vamos combinar, eu quero ser filho de um milionário. Quem não quer? Eu quero ser filho do Onassis. Então eu movo um processo judicial e de repente por algum motivo ele é revel. Nossa, então ele é meu pai e eu sou herdeira. Ó que beleza. Não, mas eu nunca seria ouvi, muito fácil. Ele nunca chegou perto da minha família, da minha mãe. Então não é bem assim, né? Ele não é uma presunção relativa de que realmente ele pode ser o pai. Mas aí, como você disse, tem que ter outras provas ali que realmente demonstre que ele teve uma relação com a sua mãe naquela época, então que ele poderia Exato. realmente ter gerado um fruto daquele relacionamento. É isso mesmo. Mas nada de ficar pedindo exame de DNA, reconhecimento de paternidade de milionário, hein, gente? Vamos lá. Então, Roberta, enquanto o suposto pai ele é falecido, é possível reconhecer a paternidade do filho ou até do neto? Ai, gente, não gosto nem de pensar numa situação dessa, mas vamos lá, sim, é possível. A ação de investigação de paternidade, ela tem natureza personalíssima, declaratória e imprescritível, o que significa que ela pode ser movida só pela pessoa que tem o interesse, pelo filho ou pelo neto, por aquele que tem o interesse, a qualquer tempo. Se o investigado, o suposto pai, já faleceu, é possível sim que o filho ou seu representante mova a ação contra os herdeiros ou legatários desse suposto pai. O exame de DNA nesse caso, que é o mais importante, mas não é a única prova a ser considerada nessa ação, ele pode, inclusive, ser feito utilizando o material genético dos consanguíneos do falecido, dos pais, irmãos, filhos, netos.
Sendo um direito personalíssimo, o neto, é importante dizer isso, ele não pode mover ação de investigação de paternidade do avô em relação ao pai. Ele não pode, por exemplo, o pai dele é falecido, então ele entra na justiça para provar que o avô era pai do seu pai. Ele não pode fazer isso, mas ele pode mover uma ação específica de investigação de paternidade chamada avoenga. É uma ação judicial movida pelo neto, defendendo o seu direito próprio dele mesmo de ter o vínculo familiar reconhecido com o avô. Isso é muito interessante. Eu acho que pouca gente sabe disso, né? Outra coisa que pouca gente sabe, Dulcinea, o filho já registrado em nome de um pai e de uma mãe, ele pode mover ação de investigação de paternidade? Sim, Roberta, isso também é muito, muito interessante. Os direitos da personalidade, que inclui o direito ao nome e ao conhecimento da origem genética, são inalienáveis, vitalícios, extrapatrimoniais, irrenunciáveis, imprescritíveis, intransmissíveis. Nossa, muito importante. E oponíveis, erga omnes. Por isso, a lei proíbe qualquer limitação ao exercício constitucional de direito de exercer esse próprio direito, sendo hoje em dia aceito, inclusive, que conste o nome dos pais ou das mães no assento, né, na certidão de nascimento da criança, e biológico e afetivo também. Concomitantemente, né? Exato, exatamente, os dois juntos, né? E, Roberta, me diz uma coisa, o filho reconhecido irá morar com o que reconheceu mesmo sem a concordância de seu cônjuge ou companheiro? Isso é uma questão meio confusa, né? Porque, por exemplo, o marido reconhece um filho fora do casamento, biológico ou afetivo. Como é que fica a companheira, a esposa, que não tem nenhum vínculo com essa criança? O artigo 1611 do Código Civil, ele proíbe que o filho reconhecido fora do casamento more no lar conjugal sem a concordância do outro cônjuge ou companheiro. Mas aquele que o reconheceu deverá prestar assistência e alimentos de acordo com a sua condição social e econômica. Se o filho reconhecido for menor, for uma criança, e o outro genitor ou genitora que dele cuidava veio a falecer, ou não tem condições de cuidar do filho, a situação não muda para o companheiro ou cônjuge. A lei não vai obrigá-lo a aceitar essa convivência, podendo o juiz, inclusive, entregar a guarda da criança a alguém da família de qualquer um dos genitores, ou ainda a uma pessoa estranha com uma vida reconhecidamente honesta que atenda ao melhor interesse do menor. Aqui a gente pode falar em obrigação moral e legal. A moral, é claro, é você acolher a criança, Isso. Mas a legal não é obrigatório, ou você não é obrigado. Sim, tá, Roberta, mas me diz uma coisa. Quanto custa esse procedimento de averiguação de paternidade pelo cartório e ação de investigação de paternidade na justiça? O procedimento administrativo iniciado pelo cartório no momento do registro da criança, ele é gratuito. E também a ação de investigação de paternidade poderá ser, se a pessoa provar que não tem condições de arcar com os custos do processo, o que inclui, inclusive, o exame de DNA. Existem várias assessorias jurídicas gratuitas que podem entrar com essas ações, como as procuradorias de assistência judiciária. As faculdades de direito costumam ter esse patrocínio de ações gratuitas para pessoas que comprovem não ter condições de pagar. Existem ONGs de proteção à criança e adolescente que também disponibilizam esse serviço jurídico. E me fala aqui, Dulcinea, o que a pessoa ganha ao ser reconhecido como filho? Então, o reconhecimento da paternidade, maternidade, é considerado um direito, gente, fundamental de qualquer ser humano. E ela gera um direito ao vínculo familiar, direito à pensão alimentícia, assistência moral, à herança ou pensão por morte dos pais, entre outros. Mas se a mãe não quer, a mãe tem uma rixa com o pai, ela pode renunciar ao direito do filho de ser reconhecido pelos pais biológicos ou afetivos? Absolutamente não. Esse direito ele é personalíssimo, ele é irrenunciável e ninguém pode abrir mão dele em nome do filho. Se o genitor não fornecer informações sobre o pai, ou seja, se a mãe ela não fornecer informações sobre o pai, após a criança atingir os 18 anos de idade, ele poderá buscar a identidade do seu pai ou da sua mãe e requerer o direito à filiação.
Se um dos pais biológicos não permitir o reconhecimento afetivo, ele poderá ser feito judicialmente. Pois é. E Roberta, o filho que foi reconhecido pode anular o reconhecimento de paternidade ou maternidade? Pode. E é uma questão bem complexa, mas pode sim. Porque o reconhecimento à paternidade ou maternidade, ele é um direito personalíssimo e ele é exclusivo do seu titular. Então, a lei determina que se o filho tiver mais de 18 anos, ele não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, sem ele permitir. E se a paternidade ou maternidade for reconhecida quando ele ainda era menor de idade, foi representado pela mãe ou pelo pai, e foi feita independente da sua vontade, ele pode sim anular o reconhecimento no prazo de até 4 anos depois de completar 18 anos. Ah, super interessante. Mais uma coisa, ainda nessa linha, é possível ter o reconhecimento de paternidade ou maternidade por 2 mães ou 2 pais? Claro que sim. A lei, ela prevê essa possibilidade de constar no ato, né, no registro de nascimento, os nomes dos pais biológicos e socioafetivos, podendo ser 2 pais e 2 mães, ou um pai e 2 mães, ou ainda mesmo uma mãe e 2 pais. Constando o nome desses pais no registro de nascimento, o nome de todos os avós, inclusive, né? De todos os avós, mas sem nenhuma referência a quem é biológico ou não. Lembrando que essa filiação, ela é definitiva e ela não poderá ser alterada pelos pais, podendo apenas, em alguns casos, ser modificada pelo próprio reconhecido, ou seja, pela própria pessoa que teve 2 pais, 2 mães, ou um pai e 2 mães no seu registro de nascimento. Caiu por terra, pode ser só 2 pais, só 2 mães. Hoje a família ela é composta por 2 pessoas que se amam e vão cuidar de um filho. Exatamente. Não interessa sexo, não interessa condição social, não interessa nada. Exatamente, é isso aí. E Roberta, me diz uma coisa, o filho adotado, ele pode pedir pensão aos avós? Gente, o filho adotado pode pedir pensão aos avós, pais do adotante? Muita gente fica na dúvida, né? Mas pode sim. Não existe diferença entre filho biológico e adotivo. Todos têm os mesmos direitos. Vão ser netos do mesmo jeito. Mas, para cobrar pensão dos avós, tanto o filho adotado quanto o filho biológico, ele tem que provar primeiro que o genitor é ausente, que não possui condições de prestar alimentos, ou que a quantia prestada pelo pai não é suficiente para a subsistência, necessitando de complementação. Todas as vezes que a gente fala de pensão alimentícia pedida para os avós, você tem que primeiro exaurir a responsabilidade do pai e da mãe. Provado que o pai e a mãe não têm condições. Ou a mãe, ou o pai ou a mãe. Não tem essa condição, aí você pode buscar o avô. Mas isso não é só para o adotado. Para todos para filhos, para netos, independente de origem. Isso é muito legal. Outra coisa que gera muita dúvida é se o relacionamento saudável, né, aquele relacionamento carinhoso de uma criança com o padrasto ou com a madrasta configura toda vez paternidade ou maternidade socioafetiva? Olha, Roberta, depende. Ela pode configurar ou não. A convivência feliz entre eles por si não configura essa relação maternal ou paternal. É preciso mais do que isso. É preciso comprovar que ambos se tratam e se mostram à sociedade como pai e filho ou mãe e filho. Isso a gente já falou lá atrás, né? E que existe mais do que laços saudáveis, mas laços de amor e cuidado que os conectam como uma família ou um parentesco psicológico, certo? Se sentirem pai e filho. Ele é meu pai, ele é meu filho. Exato. Né? Inclusive até um tratamento, né? De pai e mãe e filho. Então, aliados, nós esperamos, mais uma vez, né? Nós acabamos aqui com mais um podcast, né? Sobre... Nós falamos com você agora sobre a possibilidade de você registrar o seu filho
com o nome do pai ou da mãe biológico e afetivo, mas a gente pede para que vocês analisem os outros podcasts que são complementares a esses, quando se trata de casamento, de família, de união estável, de pensão, de alimentos. Nós vamos fazer aqui uma série para vocês terem noção básica de todos os direitos que são inerentes a todas as pessoas. Pois é, pessoal, e nós esperamos que esse material, que foi preparado com muito carinho, especialmente para você, e preparado por nós aqui do Grupo Alia, os ajude a ter essas informações preliminares sobre cada tema que você realmente está buscando, procurando neste momento, né? E desejamos que tudo dê certo da melhor forma possível para todos os envolvidos nessa situação. E lembre-se, se você prefere um e-book sobre tudo aquilo que a gente falou, é só você escrever para a gente no contato @aliaoficial.com. Vou repetir aqui para vocês, contato @aliaoficial.com. E lembre-se que o Alia é com Y, tá? Se ainda não é um aliado, junte-se à comunidade Alia e receba apoio que precisa para se conhecer, se fortalecer e vencer. Você merece o melhor.